Vamos para um contra um de Flamengo e Cruzeiro? Você não participou de um contra um aqui ainda não, né, Ale? Aqui ainda não, mas já fiz uma vez no Instagram da Itatiaia e apanhei bastante. Isso aí é feito simplesmente pra galera xingar a gente. Exatamente. Só serve pra isso. É isso. Não é? Então já começa aí, Rossi ou Cássio, o goleiro? Eu sempre tenho que fazer uma pergunta que nunca cai no corte, que é o seguinte. Isso vai cair, fica tranquilo. É momento ou é carreira ou momento mais carreira? O jogo é domingo. O jogo é quinta, 8h30 da noite. Eu acho que tem que ser o momento, né? Só o momento. Porque senão eu vou votar no Neymar contra qualquer um. Se fosse o Neymar contra o Matheus Pereira no Campeonato Brasileiro 25, eu votaria no Matheus Pereira, não no Neymar. Porque se for assim, só para explicar, se for carreira, Cássio. Se for carreira mais momento, Cássio. Se for só momento, Rossi. Rossi é o voto do Ale Oliveira. Seu voto, Pedro Abílio. Cássio. Quer justificar também? Passa um pouquinho mais de segurança em mais situações do que o Rossi na minha avaliação. Eu vou votar no Cássio, mas se tiver pênalti no jogo, aí assim, o que o Rossi tá pegando de pênalti, apesar do Cássio historicamente ser um grande pegador de pênalti também. Sim. Mas vou de Cássio nessa aí. Foi difícil, hein? Essa primeira mas justo, o Cássio também faz um grande campeonato. Né? Nós estamos de Varela aí contra o William, porque podemos ir pro lateral, porque ontem o Flamengo rodou bem o time e no grande jogo da última semana, que foi o jogo do Estudiantes, o jogo de mais importância para o Flamengo no recorte de domingo e quinta, o Varela foi titular e ontem ele foi preservado, esteve no banco. Então tô achando que o Varela joga de novo. Ô Abílio, é Varela ou é William? Os camaradas já fez raiva na gente lá no Manchester United, né? Valera. Vou de William. Quer justificar aí? Não tem. Acho que tá bem equilibrado. Vou de William pelo apoio ofensivo, especialmente. Fala aí, é Ale Oliveira seu nome, Exatamente. né? O William não faz a melhor temporada do mundo, mas acho ele tecnicamente mais rico, né? O Varela, ele é subvalorizado, essa é uma verdade, né? Porque ele é difícil de jogar mal. Mas eu vou na parte técnica aí do William. Eu vou de William também. Unanimidade pro William aí. Faz uma passagem pelo Cruzeiro acima das expectativas, em especial fisicamente, né? Porque ele vivia um contexto de dificuldades, deixou isso para trás já desde a primeira temporada e é o dono da posição hoje. O William é o lateral direito. Vamos para a zaga 1, lado direito da zaga. Cadê o nosso zagueiro? Talento a zaga. Nosso zagueiro. Não, eles são rápidos, hein? Léo Ortiz ou Fabrício Bruno, hein, Ale? Você sabe que quando eu tô dirigindo a estafeta, né? Eu coloco dois zagueiros, os dois melhores zagueiros. Você pega os dois para evitar, né? Que seria justamente essa zaga, Léo Ortiz e Fabrício Bruno. Mas se eu tiver que escolher um, eu vou de Léo Ortiz. Quer justificar também? O Fabrício Bruno tá jogando muita bola, mas é que o Léo Ortiz, para mim, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. E aí, ô Pedro Abílio? Sem tirar nem pouco, concordo com tudo que o Ale falou nessa aí. É difícil deixar o Fabrício fora dessa, mas o Léo Ortiz é tecnicamente privilegiado demais. Já bota o Léo Ortiz no campinho lá depois, viu, Gustavo Pio? Léo Ortiz, então, vou votar no Léo também, mas assim, pode votar nos dois? No meu, se fosse o meu, seria essa zaga. Vou votar nos dois, tô brincando. Léo Ortiz, vai, vamos de Léo Ortiz. Léo Pereira ou Vidalba, hein, ô Abílio? Léo Pereira. O Vidalba tá fazendo uma temporada de... Eu tô procurando o termo aqui, daqui a pouco eu vou encontrar, mas é porque a reestruturação defensiva do Cruzeiro com o Leonardo Jardim, ela passa muito pelos momentos de raça do Vidalba, né? É um jogador que não desiste e muitas vezes ele precisa se estabelecer na segunda bola. E ele é muito bom nisso, cara. Eu, no entanto, fico com o Léo Pereira pela questão técnica. Acho um zagueiro mais completo do que o Vidalba. Ale Oliveira. A temporada do Vidalba é absurda. É absurda. Do que ele sai, acho que é contra o Democrata, que é o primeiro jogo do Léo Jardim, né? Foi em Sete Lagoas, se eu não me engano. Isso, antes da semifinal, ele põe um time alternativo e aí ele fica assustado com o Vidalba, né? Negativamente, né? E a superação dele é um absurdo. Jogador que está fazendo um campeonato brasileiro, Copa do Brasil, assim, de encher os olhos. Mas o Léo Pereira é mais rico tecnicamente. Eu não vou me cansar de dizer que a minha zaga é Léo Ortiz e Fabrício, mas Léo Pereira. Tá bom, tudo bem. Não, nós vamos ser o zagueiro do lado direito, compete com o zagueiro do lado direito. O zagueiro do lado esquerdo, compete com o zagueiro do lado esquerdo. Vem roubar, não.
É Léo Pereira. Voto no Léo também pelos motivos citados pelos amigos. Apesar de um brasileiro excepcional de Lucas Vidalba. Alexandro ou Kaique? Aí eu quero ver o critério também. Talvez mantenha o critério. Fala, Lê. Você está falando de um cara absolutamente rodado, seleção brasileira hoje ainda, né? Seleção brasileira hoje, muito experiente e tal. E que tem uma técnica apurada com um cara que tem um futuro promissor, mas que ainda vai ter que comer um arroz e feijão, Alexandro. Alexandro, voto do Alê. Vota, Abílio. Kaique pelo bigode. Eu vou votar no Kaique acreditando que o momento dele é melhor. O Alexandro vem de uma temporada em que ele está tentando ter mais minutos, né? Tentando ter mais jogos, lesões e tal, uma questão física, readaptação ao futebol brasileiro. E o Kaique, para mim, é a grande surpresa dessa temporada do Cruzeiro com sobra. Eu vou votar no Kaique. O Kaique vai para a seleção do 1 contra 1. E lembrando, o Alexandre é um grandioso lateral, mas o Kaique faz um excepcional brasileiro, né? E acho que o Kaique poderia sim, pode sim, vir a ser lembrado em uma dessas 2 datas FIFA do Ancelotti aí, ser testado, porque nós precisamos de renovação na lateral, né? E não sei se fisicamente o Alexandre passa essa segurança de que ele vai ser o lateral esquerdo na próxima Copa do Mundo, sabe? Tem essa dúvida. Tem. Agora, uma coisa que chama a atenção é alguns jogadores, e o Flamengo tem alguns desses, né? Danilo, Alexandre, Jorginho, Saul, alguns jogadores que você fala assim, não, mas esse aí acabou. Esse aí não joga, mas esse aí não tem mais condição. Aí você traz para o Campeonato Brasileiro, eles deitam e rola, né? Mas eu acho que também, embora o Ancelotti ele tenha uma questão aí que é difícil de resolver, ele tem poucos encontros até a Copa do Mundo, né? Ele tem poucos encontros. E aí ele usa esses encontros para achar novas soluções ou para entrosar o time. Isso é uma questão, mas acho que ele poderia dar uma olhadinha no Kaique, sim. Vamos ver. Convocação quarta-feira, lembrando, hein? 3 da tarde. Vamos para os meio-campistas. Por enquanto, os 2 laterais são do Cruzeiro. O goleiro também, a dupla de zaga do Flamengo. Jorginho ou Lucas Romero? Tem conversa ali, apesar do Romero ser assim, uma grandiosa temporada? Tem, sabe por quê? Porque o Lucas Romero, ele tá jogando no seu limite. Eu acho até que, por causa da minutagem muito alta, ele teve uma pequena queda, longe, mas muito longe de jogar mal. Pelo contrário, talvez ele esteja jogando menos ótimo, né? Mas ele está muito no seu limite técnico. Acho até que nessa temporada ele até surpreende no momento ofensivo, participando e muito bem. Então o Lucas Romero faz um campeonato de excelência. Se eu fosse, antes de começar a competição, pedir um Lucas Romero, talvez nem eu ia até falar que era um pouco menos, porque realmente ele está jogando muita bola. Só que você está falando dos maiores volantes do futebol do mundo, que é o Jorginho. Então, mesmo o Romero vivendo esse momento mágico, acho que não dá para ele, não. Ô, Abílio, e aí? Vou trazer para minha realidade de narrador. O que eu faço com muito esforço, o Caixa faz de olho fechado. Eu acho que é mais ou menos... Romero e Jorginho, você tá dizendo? Eu acho que é. Acho que o Jorginho faz fácil e o Romero Você não é apenas esforçado, você é um grande narrador, Pedro. Mas eu acho que é o que eu tô falando do Romero. Eu acho até que ele foi desumilde, porque ele se comparou com o Romero. Eu acho que ele tá bem desumildão. Ele jogou muito pra cima. Jogou pra cima. Tá bom. Dito isso, ele a gente achando que ele tava elogiando o Mário Caixa, ele tava falando dele. Ok? Tá, tudo bem. Brincadeira. Tudo bem. É brincadeira. Jorginho, também voto no Jorginho. Estamos falando do extra classe, né? Pra mim, Jorginho é extra classe. E, aliás, foi uma grandiosa contratação do Flamengo. Saul ou Lucas Silva? É a nossa aposta também pro meio campo. Aliás, que jogou de bola o Saul semana passada, hein? Meu Deus do céu. E o que joga de bola o Lucas Silva nessa temporada também. Pedro Abílio. Ponto de equilíbrio, né, desse meio campo do Cruzeiro, arriscando cada vez mais de fora da área, aquele lance que ele acerta o rosto, acho que até do Paulo Henrique, né, que ele bate fora de canhota, se eu não estou enganado, e o jogador do Vasco cai meio atordoado ali. Vem mostrando que o Lucas Silva está cada vez mais à vontade e melhor fisicamente para ser não só o destruidor, mas o companheiro do Romero quando precisar dar uma opção na frente da área. Gosto demais da temporada que tem feito o Lucas Silva. Ainda quero ver o melhor Saul no futebol brasileiro, porque para mim o melhor Saul é melhor que o melhor Lucas Silva, mas hoje eu escalaria o Lucas Silva pro meu time. Boa. Ale Oliveira.
O Lucas Silva é maravilhoso, né? Eu acho Você gosta muito, né? Muito, muito como pessoa, como jogador e como modelo e manequim também, que me agrada bastante. A doutora que me desculpe, não tenho a pretensão de roubá-lo, mas queria muito. Você também já tem dona, né? Sim, mas pelo Lucas, deixa pra lá. Vai. Ok? O Lucas, eu acho que cai muito naquilo que a gente falou do Lucas Romero. E vou te falar, você acredita, não sei se acredita, que ainda tem torcedor que questiona o Lucas Silva, cara. Não tem como. Pô, mas é loucura, cara. O Lucas Silva, e olha que ele sofreu na mão de vários treinadores recentes. Pô, aquele banco de reserva que ele pegou na final da Sul-Americana contra o Racing, aquilo foi um crime. O Lucas já estava jogando muito bem, talvez não como hoje, porque não tinha sequência, e o Wallace já estava jogando muito mal, né? Então aquilo foi criminoso. E eu vou te falar que eu acho que praticamente, a não ser a chegada quando ele vem do Grêmio, que ele joga de segundo homem de meio campo, terceiro homem, quarto homem, quinto homem de meio, lembra? Que onde você colocava o Lucas, o outro setor ficava... os outros treinadores todos tentaram colocar o Lucas Silva no banco. E ele está jogando muito perto do seu limite. É um treinador em campo. O Léo Jardim ama ele, conversa muito com ele e tal. Eu já falei, inclusive, que com relação ao Mateuzinho, o Jardim não gosta muito desse negócio do Mateuzinho conduzir demais a bola. Ele gosta que tenha essa ligação mais rápida, né, com o ataque, e também por causa da estatura. O Mateuzinho tem essas desvantagens na comparação. O Lucas, muito. Mas a gente tá falando de um outro nível de jogador, Saul. Você sabe que o Ale, fica 3 minutos amaciando, eu falei, ele vai votar no Saul. Então vai amaciando, não, o cara é isso. Com todo, né, como já diria o Neto, com todo respeito, vai tomar. Foi, pra quem não viu o craque Neto aí, depois procura nas redes aí. Eu entendo, assim, a temporada maravilhosa do Lucas Silva, mas realmente a gente tá falando do Saul e ele já encanta num começo de temporada no futebol brasileiro. Eu vou no Saul também. Acho que não é só grife, não. Vamos pro meio-campista, o 10. Vamos pro 10. Conversa boa, viu, Ale? O Matheus Pereira, o melhor Matheus Pereira desse Cruzeiro. E o Arrascaeta, que tinha gente não querendo renovar com ele. E agora vão ter que enfiar dinheiro no homem, Ale Oliveira. Vão mesmo, e muito dinheiro. O Matheus Pereira, você sabe que tem 2 fases dele que me encanta bastante. Aquela primeira com o Seabra, onde o time todo jogava para ele, o Seabra tinha esse pensamento, essa visão. Então o Matheus pouco participava sem bola, né? Defensivamente, nada. E mesmo assim de movimentação e tal, mas quando ele pegava na bola, ele estava muito saudável para fazer magia, né? Ele fazia muita magia, fazia mais magia com o Seabra do que faz hoje. Mas hoje ele é um jogador competitivo. É um jogador que marca, que corre, que sabe, que contribui, não só quando está com a bola, né? Me agrada muito, acho que o futebol exige esse novo Matheus Pereira, embora ele não seja tão mágico assim. Mas a gente está falando do Arrascaeta, que nesse momento, o Cirilo, tem uma outra disputa aí em curso, mas nesse momento é o melhor jogador da competição. Então, Arrascaeta. O Arrasca tem, o Abílio, no Brasileiro, 22 jogos, 21 como titular, 14 gols e 10 assistências. 24 participações em gol em 22 jogos, sendo 21 como titular. Eu voto no Arrasca também, mas queria ouvi-lo. É o tipo de jogador que a gente sempre se pergunta onde ele estaria caso tivesse um nível físico um pouco melhor, né? Falta potência, né? Se ele tivesse explosão física, assim, o Arrascaeta não estaria aqui há muito tempo. E acaba perdendo alguns jogos, né? Até pela questão de calendário muito cheio, é o tipo de jogador que não dá pra você utilizar 70, 80 minutos 2 vezes na semana. Mas ainda assim, pra mim, mais jogador, melhor competição, e eu escalaria pro meu time ao invés do Matheus Pereira também. Arrascaeta, e o Matheus faz um brasileiro também, uma temporada maravilhosa. Pra mim é o melhor Matheus Pereira do Cruzeiro, dos últimos aí. Atacantes, sendo que um não é atacante, né? O Christian, o lado direito ali. Christian ou Plata, Abílio? Plata, outro jogador que entra no rodízio do Felipe Luiz nessa questão de calendário mais cheio. Mas tem mais características ofensivas, tem mais repertório ofensivo do que o Christian, que tá jogando basicamente improvisado, né? Não é de origem esse jogador da ponta direita e às vezes até da ponta esquerda quando o Jardim
precisa melhorar um pouquinho a marcação do outro lado do campo. Mas fica com Plata. Plata ou Christian, Ale Oliveira? Do mesmo jeito que a gente tem que respeitar demais o Léo Jardim, daqui a pouco a gente, acho que vai falar dele, né? Vai ter treinador, ele é o melhor do campeonato para mim. Aí o Christian fica numa sinuca de bico, porque ele vai ganhar de pouca gente do Campeonato Brasileiro jogando, sendo escalado como um atacante pela direita, né? E eu não estou falando nem dos melhores times do Brasil. Porque não é a dele, ele está fazendo bem a função no momento defensivo, fundamentalmente, mas não é a dele, né? Então, Plata. Plata também é meu voto. O Plata é superior tecnicamente ao Christian, que também faz um grande campeonato brasileiro. Vamos para outra ponta. Ale, nós vamos de Wanderson ou nós vamos de Samuel Lino? Aí realmente o Wanderson, ele tem todos os méritos de ser titular do Cruzeiro, né? Mas não vai, não. Samuel Lino. Abílio? Pode ser que eu esteja aqui falando de um jogador que vai chegar na quinta-feira e desequilibrar. Mas eu queria só fazer um parênteses rapidamente sobre o hipotético Samuel Lino dos 2 primeiros jogos do Flamengo, né? Que loucura, cara. Seleção, não sei o quê. Se for aquele Samuel Lino lá, ele vai pra Copa do Mundo. Que isso, ué? O Samuel Lino da estreia contra o Atlético na Copa do Brasil, pelo que falavam aí, bom, eu sempre acompanhei lá no Atlético Madrid, é um jogador que inclusive na última temporada vinha brigando por posição, não era um titular absoluto do Simeone, e é um jogador diferente. Eu voto nele em detrimento ao Wanderson, mas queria só fazer esse parênteses do hipotético Samuel Lino. O Wanderson não ganha no Cruzeiro esse título. Se você fizer a comparação com atacantes do Cruzeiro, você Wanderson... fala que já o Sinisterra joga ali, você acha? Eu acho que é uma opção que ele tem. Não sei se ele vai... Não é muita cara do Léo Jardim. Eu lembro do Roger Machado falando dele no Inter. Não dá assistência, não faz gol, mas é o jogador que faz isso aqui. Você no seu Madruga elogiando, aliás, a Chiquinha elogiando. Isso, o Roger falava muito isso dele lá. Mas o Samuel Lino, eu acho que mesmo concordando com essa ressalva que fez o Pedrão, Samuel Lino, né? E o centroavante, hein? Já vou começar votando pra vocês decidirem aí, tá? Vamos no 9. Pra mim é Caio Jorge, gente. Apesar do Pedro, é o Pedro. Pedro é o Pedro, pô. E tem jogado muito bem, tá? Voltou a jogar muito bem. Mas eu não consigo votar contra o Caio Jorge, que pra mim só disputa no campeonato individualmente com o Arrascaeta. Vote, Ale Oliveira. Eu acho o Pedro, aquele negócio, né? Que a gente vai elogiar o Pedro pra votar no Caio, quer ver? Não, se fosse momento mais carreira, que às vezes tem esse critério. Será que eu tô inventando isso? Não, o critério é da sua cabeça, mas a gente entendeu. Momento mais carreira, eu iria de Pedro. Né? Acho que o Pedro é um jogadoraço. Mas como é só o momento, pra mim, o Caio Jorge vai querer mais o quê? Ele é só artilheiro da Copa do Brasil e do Brasileiro. Não dá pra ser artilheiro de uma competição que ele... Sabe? Como é que eu voto em outra? Ele vai ser artilheiro do quê? Da Libertadores? Não dá. Né? Então, Caio Jorge. Aí vem o Pedro Abílio e vota no Pedro, quer ver? Só por causa do nome. Não, vou votar no Caio Jorge também. É o jogador desse campeonato brasileiro, na minha opinião. Eu tô muito surpreso, né, com o que o Caio Jorge tem feito em termos de recuperação. KJ19, diria Emerson Pansieri. Está no 1 contra 1 centroavante. Vamos fechar com o treinador? Daqui a pouquinho o Gustavo Pio vai soltar aquele campinho também pra gente aí. É Leonardo Jardim ou é Felipe Luiz, hein, Abílio? É Leonardo Jardim, Cirilo. Eu quero ver o Felipe Luiz fazer um trabalho com um pouco menos de peças. Não precisa nem ser tão escasso, não, porque ele já começou no patamar top, né? Mas ele tem muita coisa para colocar no tabuleiro, né? Não estou dizendo que não tem mérito o trabalho dele, porque muitos outros fracassaram com bons jogadores no Flamengo recente também. Tem muitos méritos, tem muitas ideias, ele me parece ser um treinador muito inteligente, mas é um cara promissor. O Leonardo Jardim, pelo que eu já vi no Mônaco, ele sabe sim organizar um time e principalmente gerir o vestiário, e ele tem repetido isso aqui no Cruzeiro. É Felipe Luiz ou é Leonardo Jardim, Ale? Você sabe que você me coloca numa sinuca de bico, porque o Felipe é um dos amigos que eu tenho do futebol, verdadeiros, assim, né? E a ideia de jogo do Felipe é muito sedutora, né? Porque é um jogo que propõe e tal, nem sempre é muito competitivo, né? Não consegue ser muito conclusivo, mas a ideia é muito sedutora. E o Pedro falou uma coisa importante, só para citar 2 nomes, poderia citar mais, mas para citar 2 nomes... que a gente tem a impressão que você trabalhar com esses boleirão aí, esses caras consagrados, é simples,
E não é. Claro que é muito melhor você trabalhar se você souber conduzir. Mas Sampaoli e Tite não conseguiram trabalhar com esses caras, né? E o Felipe Luiz, no primeiro trabalho dele... Ah, não, mas ele jogou... Você pegar o time titular hoje do Flamengo... É uma minoria que jogou com o Felipe no Flamengo. Verdade. Né? Você tem alguns que jogaram na seleção, inclusive, né? Mas é uma minoria que jogou com o Felipe. Inclusive, ele fez parte desse processo de dar uma limpada naqueles super campeões, os donos do time, quando ele se efetiva como treinador. É um futebol muito bonito, muito agradável que pratica o Felipe Luiz. Mas, para mim, o que transformou essa equipe do Cruzeiro... O Léo Jardim é o treinador do campeonato também. Pensando... aquele voto lá do... Aliás, o Jardim já é o técnico, eu vou votar nele também. Mas pensando naquela discussão do centroavante, que eu falei que eu só converso individualmente contra o Caio Jorge no Brasileiro com a Arrascaeta, eu só converso de treinador no Brasileiro com o Rafael Guanais. Porque é um brasileiraço que faz o Mirassol e que sofreu apenas a 4ª derrota no Brasileirão, mas também contra o Guanais eu voto em Léo Jardim. Leonardo Jardim é o treinador do 1 contra 1 da nossa seleção e em instantes vai pintar aquele campinho pra gente fechar também aqui. Preciso que você deixe o like, preciso que você clique no joinha antes de ir embora, deixa o like aí, clica no joinha. Convocação do Brasil, 3 da tarde confirmando nesta quarta-feira. Vamos transmitir também na programação da Itatiaia. O campinho tá aí pra você, Tem 4 do Cruzeiro dos 12. Cássio, William, Léo Ortiz, Léo Pereira e Kaique. Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Caio Jorge. E o técnico é Leonardo Jardim. Está 5 dos 12? 5 dos 12. Com o Leonardo Jardim são 5. Conta não é meu forte, não, Luiz Otávio Peçanha. Porque o Cássio não tá de azul. Porque o goleiro normalmente não joga o mesmo uniforme. Exatamente. Aí eu fui traído, né? Visualmente eu fui traído. Isso mesmo. Né? Mas tá bom. Mas eu vou te falar, o Fabrício Bruno deveria estar aí. Na minha opinião, o Kaique não. Não é na sua opinião que vale, não? Pelo jeito não vale nada, mas... o Fabrício Bruno deveria estar aí. Para mim, o Kaique não seria... Na minha seleção, seria essas duas mudanças. Devia estar ali o Fabrício Bruno, não votou nele.